Salve, salve galera! Tudo bem com vocês aí? Cá estamos nós e mais um Raga Papo aqui dedicado à divulgação do jogo Fanti RPG, que está com campanha de financiamento coletivo no Meeple Starter. É, e este vídeo é o segundo de uma série de três. Se você quiser ver o primeiro, dê uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem um link para você assistir o anterior. E a gente está aqui divulgando a campanha para vocês considerarem a possibilidade de apoiar este projeto, que inclusive já está viabilizado, já bateu a metabase, inclusive já está chegando já em 200% da metabase, ou seja, é uma campanha extremamente bem sucedida. E claro, sempre contando com a parceria aqui do Roberto Neto, parceirão, que inclusive é um dos apoiadores do Fanti e que já tem aí bastante conteúdo já consumido e ele tá doido para falar sobre ele, não é, Roberto? Tô sim, o quê? Falar de Frontier aqui para mim é um prazer e nosso. Quase não é um trabalho, isso daqui é um prazer, né? A gente vê, a gente conversa, a gente vai falar sobre. E hoje, e hoje vamos falar sobre mecânicas, aí foca um pouquinho mais no D&D, de fato, né? Só para registrar um pouco, fazer esse, para quem não assistiu, o projeto de Fantir, ele tem dois produtos bases, tá, galera? O primeiro e o principal deles é um livro de cenário. E esse livro de cenário não tem sistema vinculado, não tem regras, é lore, é a história do mundo, história de cada espécie, história de cada reino, conflito e tudo, para dar justamente possibilidade de mais de 200 histórias e aventuras que eles podem sugerir ali ao longo desse livro. Então, 80% do produto final é lore. Mas de aqueles 20%, os 20% cafajéstica, os 20% do sistema, aí é focado em D&D, Dungeons and Dragons, por escolha deles, tinham mais familiaridade, eles optaram por fazer isso. E hoje a gente vai falar desses 20% aí, desse produto aí. E aí Muito vamos bom. junto. Mas antes da gente avançar para esse conteúdo, bora mostrar aqui um pouquinho a página da campanha para vocês darem uma conferida junto com a gente para ver como é que está a situação dela. Tá aí compartilhado com vocês e percebam que a campanha, detalhe, eu estou mostrando aqui para vocês no dia 2 de novembro de 2025, que é a noite que nós estamos gravando esse vídeo. Esse vídeo muito provavelmente vai para vocês assistirem a partir da quinta-feira, então já deverá ter algum avanço, mas hoje, neste domingo do dia 2 de novembro, já detectamos aqui 184% da meta base batida. Tá aí chegando pertinho dos R$ 200 mil. Sensacional isso, né, Roberto? Sim, com certeza, sensacional. E detalhe, 180% foi a meta batida de uma aventura feita pela Mai. Olha só, a Mai vai desenvolver essa aventura já. Então, todo mundo que apoiar, né, que recebeu com conteúdo físico, também vai ganhar essa aventura do nível 1 ao 2, gente. É isso aí, é uma aventura bem básica, uma aventura introdutória, não é nenhuma campanha elaborada, mas é logo nessa situação. Muito bom. Então agora vamos para o nosso conteúdo previsto para hoje. E o nosso começo vai para o sistema e as novidades que se encontram lá. O que tu conta aí pra gente que a gente pode esperar de Fantir nessa campanha em termos de sistema, Roberto? Vamos lá, gente. O que nós podemos esperar de Fantir em relação ao sistema, mecânicas? Fazendo uma pincelada básica aqui, gente. Nós temos vários conceitos em relação ao que ele queria. Dos sistemas mais inovadores que eles trouxeram é sobre a coleta de manufatura. Você vai lá com o seu grupo, mata aquele dragão e sempre vem um grupo que pergunta para o narrador: cara, não dá para coletar esse agarra desse dragão para fazer uma adaga maneira, ou então tira essa escama e fazer um colete, uma armadura com essas escamas de dragão. E aí o grupo fica, pô, legal, poxa, até dá, vamos nessa, vamos fazer algo assim nesse sentido. E aí a gente fica justamente nessa dúvida e eles vêm preencher essa lacuna que no D&D realmente não tem. Então eles fornecem toda uma regra,
aquele material que eu te passei, Raga, o PDF, toda uma regra em relação a isso, né? Justamente a essa coleta. Nós temos também novas classes, novas subclasses. Então, eles apresentam 5 subclasses, né? Eles não vão fazer subclasse de todas as classes do D&D. Eles querem deixar uma coisa mais focada, mas as que eles fizeram, pô, ficaram maneiro pra caramba. E uma classe nova que eles estão apresentando, que é o Xamã, que é justamente ligado mais a essa questão espiritual, né? Que a gente falou muito na lore da vez passada, né? Como o mundo faz, as almas que são recicladas. Então, eles têm esse lado mais espiritual ligados aos elementos. Então o xamã traz um pouquinho essa não deixa de ser, né, uma lore junta, né? Ele traz um pouco desse sistema, dessa novidade. Novos talentos de origem, novos talentos ligados às organizações. Então, as organizações de Frontier, eles têm sim algo sistêmico em relação ao D&D que os personagens podem ter e podem adquirir. Nós temos novas magias e uma nova condição, além daquelas, né, paralisado, inconsciente, envenenado. A nova condição que eles apresentam é a condição combo. Qual é o intuito deles fazerem? Eles sempre acham que no D&D, realmente, na hora do combate, quando você está fazendo o seu movimento, os outros players têm uma certa dificuldade de se manter ali atento à sua jogada. Cada um, às vezes, fica vendo o que ele vai fazer, fica lendo a sua ficha e foge um pouco ali daquele momento do jogo. A condição combo faz quando eu lanço essa condição no adversário, no inimigo, o outro pode aproveitar, sabendo que aquele está em combo, na vez dele fazer a sua ação, que se tiver também combo, explode o combo. Então, assim, essa ação combo não é feita para que você jogue num turno e no outro você mesmo exploda. Não. Tem que ser naquele turno, antes de chegar em você de novo, outro colega seu vai ter que ir lá e concluir aquela ação, fortalecendo uma magia, ou então uma habilidade, ou um golpe, dando uma outro tipo de condição ou tipo de lamento em relação ao combate, deixando ele um pouco mais tático, mais cooperativo, que é muito maneiro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Né? E aí tem as guildas de Frontier, que, como eu falei, também interferem um pouco nessas questões. É um pouco tudo isso aí que a gente vai falar. Sim. Deixa eu aproveitar e tirar umas dúvidas contigo, Roberto. Dessa nova classe que você relatou pra gente, que vai ser exclusivo para Fanti, qual é a amarração narrativa dele dentro do cenário? Qual é o contexto para ele existir no cenário de Fanti? Perfeito. No cenário de infantil, o xamã, como eu disse, ele é ligado mais a essa questão dos elementos, que é com o plano elemental, que eles são muito próximos, e das almas, justamente essa questão espiritual. Né? Os clérigos são ligados aos poderes divinos, os arcanistas, né, feiticeiro, né, bruxos, etc., estão ligados a uma questão, e magos, né, ligado mais a uma questão arcana. O xamã, ele vem para pegar um pouco essa brecha do lado espiritual. Não Uhum. é que o clérigo não tenha também o seu lado espiritual, não é isso, mas ele é mais ligado a poderes divinos, a Divinos. divindades. O xamã não, tanto que os poderes do xamã, ele vai ter acesso a magias um pouco de clérigo e um pouco arcano, então ele está no meio aí entre o divino e o arcano, mas muito mais ligado a magias elementais, e tem os seus totens, que é o que dá toda a graça do xamã. Uhum. Os seus totens é o que ele manipula ali os espíritos local para fazer efeitos e habilidades. Deixa eu te perguntar, teria Claro. alguma semelhança de concepção em relação ao Xamã do World of Warcraft? Boa pergunta. Eu acredito, o Beholder nunca falou diretamente sobre isso, mas o Beholder, ele gosta muito dessa pegada xamânica. Uhum. Eu não sei te dizer se tem como origem essa questão, essa ligação com o World of Warcraft. Eu posso dizer que o Beholder, né, um dos criadores de Frontier, ele gosta muito dessa pegada. Ele lê muito sobre isso, sobre a construção de cultura mesmo, né, nossa, real, e isso sempre chamou muita atenção para ele. Então foi a oportunidade dele inserir todo esse conhecimento que ele tem na lore do próprio mundo, do próprio cenário que eles estão criando. Agora, se tem um pouco, né, dessa inspiração vinda de lá, eu não consigo dizer com certeza, mas
Pode ser, porque faz um pouco sentido, É, sim. o que tu descrevestes lembra muito os xamãs de World of Warcraft. Ele usa totens e tem ele tira os poderes dos espíritos da natureza. Ele cria esse vínculo e gera os poderes a partir disso. Então, legal isso, muito bom. Agora, aqui esse último me chamou a atenção. As guildas interferem em questões mecânicas. Como que interfere? Perfeito. A guilda, o que acontece? Cada guilda, a gente vai falar um pouquinho delas, né? Que é o clã do Machado, a ruína dos predadores. Cada uma delas tem rank. Então você começa como um iniciado, aí você vai para o veterano, e aí depois você vai para o mestre. E aí a gente tem os pré-requisitos para que você possa ir, além de, e o que é mais legal, né? É um chamado de aventura. Então você precisa concluir tarefas, são side quests, literalmente, durante uma campanha, durante aventuras que você joga, para você poder concluir aquelas situações. E quando você conclui, você tem alguns benefícios. Você pode, ao construir um personagem, escolher como seu antecedente já um iniciado em determinada guilda. E aí você, ao invés de ganhar aquilo que seu antecedente ganharia, a guilda, mecanicamente falando, vai lhe dar tudo que você ganha, quais são os seus atributos que você vai poder escolher, quais são os talentos que você vai poder escolher e qual é a perícia que você vai ganhar ao escolher. E cada uma das guildas vem com essa questão. E é aquilo, hoje a gente está falando mais de mecânica, tá, gente? Tem toda uma lore por trás envolvendo, né, cenário, não é só jogar e ter dado bonitinho, não, mas é porque aqui agora a gente está falando dessa questão mecânica, então cada guilda bonitinho vai estar lá. Tanto que não tem como dois personagens serem mestres em duas guildas diferentes. Tanto que o pré-requisito para você ser mestre é não ter nenhuma outra guilda. Mas você, se não quer chegar a ser mestre, você pode ser veterano, por exemplo, em mais de uma guilda. Então você tem ali como fazer um ou outro, Tu te, né? tu te lembra de cabeça quais são as guildas existentes? Bom, o que eles deram nesse momento, que eles forneceram pra gente como playtest, que eles forneceram foi a Ruína dos Caçadores. Eu sei que tem Isso. a Ruína dos Caçadores, eu sei que tem o Clã do Machado, eu sei que tem uma meta extra para uma nova guilda, que vai ser a guilda das Quatro Chaves, que é uma Isso. guilda que os caras vão ter que desvendar sobre as profecias, e é muito legal, é toda vinculada, tem toda uma lore envolvida nisso. Tem a Guilda Arcana, que aí agora eu não vou saber dizer todas, e tem também os heróis de Avalon, que essa guilda, quem fez essa guilda foi o personagem da história do RPG dos streams. Que ele terminou e ele disse, pô, eu queria criar uma guilda assim, assado, e aí a partir dali foi feito, né? Ele passou praticamente o jogo todo tentando desenvolver a guilda dele, e no fim, como um certo easter egg, um Tazão foi lá e disse, não, galera, isso aqui a gente uniu, ficou legal, fechou bacana, que é uma guilda mais voltada para Ladino, que ajuda o pessoal que é órfão e tal, mas é um chamado para vários aventureiros, você não precisa ser só Ladino. Cada guilda vai ter seus pré-requisitos, tá, gente? Eu não tenho acesso a quais são os pré-requisitos, porque o cenário ainda não lançou. Mas nós temos aí a ruína dos caçadores e eles têm aí, minimamente falando, o pré-requisito deles, tá? Então a gente tem como ver um pouco por aí. Beleza. Bom, então vamos para o bloco 2. Vamos. Que é o bestiário e crafting. O que pode esperar aí do bestiário? Assim, ah, tu comentaste no vídeo anterior que Fanti vai vir material fechado. Tu não vai precisar de nenhum outro material para começar a jogar. Só que, classicamente, Dungeons and Dragons precisa de 3 livros para jogar. E um deles é o Bestiário, que é o livro de monstros. Aqui, Perfeito. quando tu coloca Bestiário e Craft, significa que no material de Fanti já vai vir as criaturas típicas de Fanti. É isso? É isso mesmo. Já vai vir as criaturas típicas de Fantir. Eles estão planejando 23 ou 24 criaturas, vários níveis de dificuldade, tá? E eles pretendem fazer variações de algumas dessas criaturas. Como, por exemplo, lá eles vão ter o Orc Malgor, né? Na lore de Fantir, os orcs eles estão muito ligados a uma questão da natureza, e todos eles têm uma ligação com o meio natural, com uma criatura, um espírito.
Só que é uma criatura que é um espírito que forja a plano material. Então, é um porco, é um javali, é um morcego, é um pássaro, é um camundongo. Então, é um animal, é um companheiro animal que vai. Só que ele não é um companheiro animal sistemicamente falando. Ele é algo mais voltado para um certo RP. Não dá para tu mandar esse teu coelho, vai lá dar a volta na dungeon e volta. Não, ele tem sim restrições nesse sentido do orc. O orc Malgor, o que foi? Aconteceu que um cientista maluco resolveu pegar esses orcs e fazer experiências, né, arcanas com esses animais que eles haviam. Então eles começaram a sofrer deformações e eles ficaram muito mais ligados a uma questão mais instintiva e selvageria, né, uma selvageria mais bruta. Tanto que eles são orcs mais fingados lá com os orcs do Senhor dos Anéis. Tanto que você encontrar um orc Malgor, ele não é um orc para você conversar, ele é um orc para você meter a porrada. Então fica tranquilo que tem isso daí. Eles fazem isso até como uma maneira de colocar. Então você tem diversas criaturas que vêm, né? Loboceronte, que é uma mistura um pouco de um lobo com rinoceronte, e outras criaturas mais. Recentemente, o Valdemárvore já foi batizado, né? Ele é o semeador da mortalha. Então é toda uma lore por trás, é uma criatura bem, bem fantástica. Então, assim, eles têm várias criaturas. Agora, lembrando, gente, que o produto dele é um livro de cenário, né? Esse livro de regra ele é vinculado ao D&D, mas a gente sempre vai ter que ter o sistema para você rodar, ou seja, o de Dragon, seja o D&D, seja Daggerheart, você escolhe qual que você quiser. Eles têm esse bestiário próprio de infantil, mas você usa o bestiário do sistema, que ele se encaixa perfeitamente, tranquilamente, tá? Muito bom. E tu comentaste ainda agora da questão da manufatura, de criação de materiais e itens. Tem alguma coisa aí Isso. assim que a galera pode esperar de expectativa de fazer para os seus personagens? Porque uma das coisas assim que a gente. Lá vai eu querer trazer novamente coisas Nada. do World of Warcraft. A gente coletava determinados itens para levar para a manufatura de itens especiais, ferramentas especiais, armaduras especiais que poderiam ser acopladas no personagem e aumentar os atributos e ele naturalmente ter mais poder, mais dano, dentre outras coisas mais. Como é que vai Sim. acontecer esse processo da manufatura para Fanti? Vamos lá. Como é que vai acontecer esse processo da manufatura? Vamos lá, gente, essa responsa aí. Claro que eu não vou saber explicar tão bem quanto o Gruntal, o Beholder ou o Colossus, tá? Mas como eles pretendem fazer? Eles sentem, né, sentiram um pouco daquela falta dessa questão, né, de você pegar os itens e ir lá fazendo seus itens e desenvolvendo e tudo mais. Mas nesse quesito em especial aqui, eu estou abrindo aqui um parêntese, o que ele Gruntar concebeu? Ele quer que seja o momento em que você que está lá fazendo esse item, a galera se una, fala assim, o bardo vai dar aquele dado de inspiração, o clérigo vai dar aquele guidance para aquele momento, para todo mundo fazer aquela rolagem maravilhosa para ver se você não perde o material que você coletou, que você estava trabalhando. Então, assim, cada material que você quer fazer, eu quero fazer uma espada e essa espada vai dar mais um de dano ácido, sei lá, na cabeça. E aí tenho que coletar, não, tenho que coletar X líquidos, né, unidades de líquido, e aí essas unidades, né, de coleta, e aí vai variar, para dependendo do que você vai ter, ele vai ter várias unidades de coleta, que aí eles colocam aqui como os materiais são couro, líquidos, órgãos, flora, minerais, e aí cada um desses você vê na tabela certinho qual é a perícia que ele vai. E calcificados. Aí qual é a perícia que ele requer para você fazer, para você tirar. E aí, dependendo do monstro lá que você derrota, né? Você consegue, naquele mesmo monstro, coletar mais de uma unidade, se ele for maior, se ele for pequeno. E aí você consegue ver. Aí, de repente, você precisa de 2 unidades de líquido para fazer essa adaga. Aí você trabalha lá X horas naquela sua adaga, depois você faz uma rolagem, uma primeira rolagem, depois das X horas trabalhadas, você faz uma rolagem para ver se aquele item vai para frente. E aí você coloca. E aí depois uma rolagem final, para saber se você conseguiu fazer o seu item. E aí você perde o material se você não conseguir. Aí você vai ter que coletar de novo.
Mas o legal dá para fazer isso em descanso longo, porque você não precisa parar de descansar. Então ele diz assim, são a cada X descanso longo, essa é a sua hora trabalhada, entendeu? Digamos que Uhum. por descanso longo você trabalha 2, 4 horas em relação àquilo, então você vai precisar de 2 descansos longos para poder finalizar esse item. Na hora de finalizar, você precisa ir para um local específico para poder realizar isso. Não pode ser durante a viagem. Aí você para realmente numa cidade, aluga ali uma loja, né, uma ferraria, e aí você termina na sua oficina aquele item, aquela coleta que você fez. O que é muito legal, tá, gente? Dá para fazer assim N coisas, eles deram várias possibilidades ali, várias ideias. Então, armaduras leves, e aí você pega, né, o calcificado e aí ele vira, diminui -1 no dano que você recebe, ou então dá mais 1 em alguma perícia. Então são várias possibilidades assim que ele vai pegando. E- Uma das coisas legais, só para Raga, foi o porquê o Gruntar teve essa ideia, né? O que inspirou ele numa das situações que eu já falei anterior, mas em relação à armadura. Que ele falava assim, pô, você que está jogando de ladino, ladinão, você pega a melhor armadura, 75 peças de ouro, você já comprou sua melhor armadura. E tu vai ficar com essa armadura do início do jogo, nível 1, Até o fim. até o fim. A não ser que você pegue uma mágica, +1, +2, +3, você não troca mais essa armadura. Você vai continuar com ela até o final do jogo. E isso, para ele dizia assim, cara, isso incomodava demais ele. E aí, isso faz com que o cara que tem lá um gibão de pele, ou então um couro batido, ele começa, não, pera lá, mas agora eu vou trabalhar nesse couro batido, mas que esse couro batido vai me dar +1 em stealth, que é um couro batido silencioso, com Uhum. ganso do não sei o que da onde, e isso e aquilo outro. Então ele faz dar um flavor melhor para que você não tenha que esperar só aquele +1, para que você não tenha que esperar só aquele +2 do item mágico genéricozão. Então você acaba criando e dando cor, né, pro seu item, que te ajude em alguma coisa mais específica, que faça alguma coisa melhor, e aí, pô, isso é muito bom. Mas nada muito quebrado, tá, gente? A Sim. ideia dessa manufatura é ser justamente entrar nesse gap, o que dá aos seus jogadores, por exemplo, itens que você vai dar aos seus jogadores, entre itens comuns a itens mágicos mais poderosos. Eles não, a ideia deles não é você criar um armamento lendário, não é isso. Você vai criar, na verdade, nesse gap aí, né? Um item que não é comum, mas também não é um item mágico poderoso. Sabe fiquei aqui escutando tu falares sobre esse crafting e o quanto ele pode se voltar de benefícios para os personagens, e fiquei imaginando aqui uma outra classe, tipo como se fosse um explorador voltado para a geologia. Ele encontrar minérios e extração natural que permitisse utilizar na forja ou na construção desses equipamentos. E aí seriam itens raríssimos de se encontrar, aonde qualquer outro personagem teria uma dificuldade abissal para encontrar, mas esse explorador teria vantagem de encontrar. O que tu dizes, Roberto? Ah, poxa, isso daí já é por si só já é um chamado. Olha só, para ver como o objetivo deles é muito legal. Só conversando sobre a mecânica que eles criaram, e eles sempre têm esse cuidado de você colocar, já deu aqui um chamado para uma aventura que a gente poderia criar uma aventura inteira. De repente, o grupo de vocês está procurando esse explorador aí para ir atrás de uma Rubrunite, que tem uma Rubrunite especial dentro da dungeon lá, da Colina das Rubrunites, da Colina Escarlate, aí você teria que ir lá para junto com esse Sim. explorador. O que é legal, porque e aí que vem a sacada deles, né? Na parte mecânica aí envolvida. Lembra que eu falei que cada material ele está focado com uma perícia? Uhum. Então, se você não tem a especialidade naquela perícia X, você não tem manejo para fazer aquilo. Você precisa ter um personagem, você precisa ter a habilidade de desenvolver isso. E isso é uma sacada muito legal, sabe? Porque quebra um pouco aqueles personagens do D&D que eram feitos full combate. É pro combate. Eles dão agora um outro ar. Não, agora você vai fazer o seu mestre das forjas e teu personagem vai ser focado mais em forja do que em combate. Então, aí você vai poder ajudar a galera, né, de outras formas, seja no RP, seja, mas também que você não vai perder o teu É. combate. É aquilo, né? Você acaba completando as 3 vias novas, né, do D&D, que é exploração, interpretação, né, interação social
e o combate. Então você tem essas três possibilidades aí agora, já está fechadinho, bem Sim. costuradinho, é uma sacada muito boa E o deles. pior é que eu fiquei aqui imaginando ele como classe de personagem jogável, como inevitavelmente ele vai ter que entrar em combate com os demais. Claro que ele não vai estar na frente, ele vai ficar para trás de suporte. Mas eu já fico imaginando ele como arma, por exemplo, a picareta ou martelo de forja, seja lá o que for, ele usaria o equipamento como arma. O equipamento de busca, mas eventualmente serviria como arma. Com certeza, com certeza. E assim, né, Raga? A gente está falando aqui de mecânica, falando de lore, falando de tudo. A gente tem aquela regra de ouro, cara. Que a regra de ouro, ela supera qualquer outra regra. Se divirta, cara. Quer fazer uma coisa diferente, uma parada, né, que de repente nem no sistema e tudo, mas que você achou que na lore ficaria, né, que encaixaria na lore. Cara, não vai descer a polícia de Fanti lá na tua casa dizendo, não, bicho, não pode jogar assim e tal. Não, não tem isso, cara. Você, poxa, eu quero fazer isso daqui, vai ser uma picareta, e essa picareta vai ser a minha arma. Então, pô, beleza. Aí o narrador vai lá, acerta contigo, né? O mestre vai lá. Então, vamos fazer assim, a gente pega, vai ser a X arma aqui, beleza? Pô, beleza, vai ser essa daqui, e pronto, fechou. Acho que tudo que mexe com diversão, a gente acaba Que bom que tu fazendo legal. lançaste isso, Roberto. Naquela aventura que tu prometestes pra mim, eu já sei com que eu quero jogar. Opa, joga aí pro pessoal que tá acompanhando Quero, aqui mon no meio do vídeo já. quero montar uma classe de explorador. Pô, legal. A gente vai pensar numa Bora. para combinar direitinho dentro das opções lá. E eu vou te dizer que já tem como a gente fazer um negócio assim que vai ser bem legal, cara. Show. Muito bom. Vamos então agora para o bloco 3, que tem a ver com jogabilidade e demonstração. O que tu dizes aí pra gente desse bloco? Acho que a maior demonstração que a gente vai fazer no início na hora do jogo, sem dúvida, essa vai ser a melhor demonstração de todas. Mas o que eu posso dizer para vocês existe o Quick Play, né? Eu acho que o Quick Play, mecanicamente falando, ele é o jogo mais estruturadinho que tem. É uma one shot, é uma aventura de uma única sessão que eles fazem, que eles falam um pouquinho, descrevem um pouquinho uma região da lore de Fonti e apresentam esse jogo by play, né? Mas uma das coisas que a gente pode falar em relação a isso exatamente, que eu acho que a gente pega aqui um pouco desse cenário, dessa estatística, dessa criação, é montar uma ficha aqui, montar um personagem aqui. Por que não? Vamos tentar fazer o nosso explorador aí do Raga aqui rapidinho, em relação um pouco da lore que a gente tem, tá? Como eu disse, gente, ainda não saiu o livro oficial, então eu estou muito aqui em relação ao que o pessoal fala, né? Então a gente vai montar, a gente não vai ter ficha física nenhuma, a gente vai montar aqui no TET. Eu vou dar algumas opções só para a gente também não deixar o vídeo muito longo, a gente vai deixar um pouco mais específico, e aí a gente vai trabalhando um pouco nisso. Por exemplo, sugestão, Raga, que aí Hum. eu já começo logo colocando assim: espécie. Bora começar com uma espécie aqui. Uma espécie que talvez tu quisesse. Ah, Tu não. tens a ideia? Anão. Pô, maneirão. Anão é aquele clássico, né? E aí, dentro da lore de Frontier, o teu anão tá ligado naquela vibe. Eu tô criando recursos e tudo para poder investir um dia, recuperar a Barba Azul, a cidade perdida dos anões, ou tu é aquele anão que já tá, não, cara, aquela cidade já foi, aqui é vida que segue, eu tô aqui vivendo para um novo patamar, um novo mundo. Segunda opção. Segunda opção. Então, perfeito. Olha, nós já temos aqui um anão que está buscando aí essa jogada, essa busca, né, um pouco lá para cima, um pouco lá para frente. E dentro daqui, e aí a gente vai pensar um pouco nas subclasses de infantil. Bora focar um pouquinho nas de infantil, perfeito? A gente vai Uhum. pegar todos do D&D. Vamos focar um pouquinho aqui na de infantil. E na subclasse nós temos o feiticeiro, focado em umas questões mais elementais. Não acho que seja o caso aqui. Nós temos, acho que lá vai o Raga, clérigo, domínio da convergência, ele tenta unir, né, todos os deuses, eu acho que também não tem uma pegada aqui. E nós temos o ladino, olha o ladino, alquimista das sombras.
Ele é Opa, ligado. É. gostei da Esse ideia do alquimista. menino, ele trabalha com poções e Ah, não. itens Poção não. que ele vai se desenvolvendo e tudo. E o E aí outro? cada né, poção faz alguma coisa. Tem o guerreirão, que é o Uhum. arauto das armas. Ele, a pegada dele é você não ter uma arma só. Você é um multi de armas, né? Você Sim, detentou todas as armas. Então, você tem bônus ao trocar de armas durante o combate. Então, tipo, tá com uma espada longa. E aí você. Não, agora aqui nessa situação eu preciso de uma espada curta. Aí você vai e troca para uma espada curta e para um escudo. Aí você ganha um X lá bônus. Só entendi. que tudo isso você tem que ter. Então, ele justamente essa é a pegada, você ir fazendo conforme o conforme a situação te exige, né? Sim. Não tenho, tá, gente? Só para vocês saberem, eu não tenho todas as subclasses ainda, o cenário não saiu, mas aí são basicamente essas as Eu tenho uma subclasses ideia. mais Shaman Bora, em relação a isso. bora remodelar o alquimista. Eu posso continuar fazendo porção, mas as porções serão fruto do derretimento das pedras preciosas que eu coletar. Perfeito, fechou. E aí tu vai de ladino, mais focado em, ao invés de ser as toxinas e tudo, é sempre as pedras que tu coletas, é que tu vais Mas só extraindo tem dali. ladino? Não, não tem assim, tipo. Deixa eu Não, ver. em relação às subclasses de infantil, a gente pode pegar uma Sim, classe normal, tipo um artífice, por exemplo, artífice. aí já é a classe mesmo do D&D. Dá pra Pronto, gente fazer como artífice tranquilamente. E aí tem todos os poderes vinculados ao artífice em relação a eles, tá? pronto. Artífice alquimista, que faz transformação dos minérios encontrados para produzir itens de altíssima qualidade que podem gerar bônus a quem for usuário daquilo que for produto. Olha aí que interessante, né? E aí a gente pode pegar, em relação a ele, um antecedente já pronto, né? Que é o antecedente justamente do criador, ele é do próprio D&D, que a gente pega que o histórico dele ele é voltado a esse craft, né? A Uhum. esse artesão da guilda, né? Você é o artesão daquele processo. E aí a gente tem algumas possibilidades em relação aos novos talentos que eles sugerem, né? Que você teria que escolher um dos talentos aí. E aí tem o especialista de manufatura. Olha que interessante. Uhum. Que aí você adquire os seguintes benefícios, né? Você ganha proficiência em 3 ferramentas da sua escolha, ou seja, Martelo. normalmente você tem proficiência no máximo a uma ferramenta, ou você é um carpinteiro, ou você é um cara que trabalha com couro, ou você trabalha com armadura. Aqui ele já te dá logo 3. Pronto, toma mais 3 aí, que esse talento já te Já dá. posso dizer: martelo, picareta e dobradura. Perfeito. E aí, sem desperdício, ao falhar em um teste de manufatura, lembra que eu falei que a gente tem aquele teste para você fazer o item? Então, ao falhar, você não perde o material que foi coletado. Somente um especialista em manufatura não corre o risco de perder aquele material coletado para fazer isso. Só tem que, aí aqui, né, claro, a gente vai costurando com as regras do D&D, né? A gente vai jogar no sistema D&D e depois a gente costura um pouquinho mais em relação a isso daí, Raga. Tá. Mas fechou, o Fechou? personagem está Já pronto, tem até background. já Esse tem o anão, background. ele é uma. Como é que se diz? Ele abriu uma pequena empresa. Ele precisa de aventureiros para protegê-lo enquanto ele vai atrás desses minérios para produzir equipamentos para vender no mercado. Olha aí, e eu vou ser, porque aí eu já vou te introduzir aí na história, só que tu tá querendo, tua própria empresa precisa de recursos nesse início. E existe um clã no mundo como um todo de Frontier que é reconhecidíssimo de aventuras e aventureiros, que é a forma mais rápida e uma forma mais segura de você adquirir recursos, que é o clã do Machado. Pronto. E para fazer isso, você justamente vai, junto com um grupo de aventureiros que ou você conhece ou você não conhece, realizar um chamado para poder ganhar uma certa bufunfa ali, e dali conseguir montar a tua empresa. Pô, tá aí o Olha aí, plot. já, Tá aí o já plot pra gente fechou o jogar. plot do início da aventura, é isso mesmo. Eu já curti, gostei. Pô, legal, cara. Foram bacana esses 3 blocos nesse segundo vídeo.
de 3, ou seja, que se você está assistindo esse segundo, prepare-se que ainda tem um terceiro. Mas por hoje a gente já vai fechando esse conteúdo. E aí eu deixo esse espaço agora para o Roberto fazer suas últimas considerações em relação a esses 3 blocos que nós passamos sobre Fanti. Roberto. Com certeza, cara. Eu acho que a melhor coisa que eu posso dizer para você, gente, em relação a essas mecânicas, sim, elas são feitas para o D&D, mas elas são de fácil adaptação, gente. Manufatura, por exemplo, você pode adaptar em qualquer outro sistema. Você pega aquele base e você vai substituindo naquilo que tiver. É moldado para o D&D, tá, gente? Mas é possível. Você pegando aqui a essência do que eles trouxeram para você em relação a essas mecânicas, você passa. Tem outros que já são mais focadas para o D&D, a mecânica do combo, por exemplo, que eu falei para vocês mais cedo, as próprias subclasses são voltadas para o D&D, mas a lore, ela é muito maior. Né? A galera do Pathfinder, por exemplo, ele já tem a classe Xamã. A diferença é que eles vão jogar já com a classe dele Xamã, só que na lore de Fantir. Então, assim, gente, é muito legal. 80% aqui eu repito, 80% do conteúdo, 80% do conteúdo do projeto, do produto, é lore. 20% é esse sistema que nós acabamos de ver, que é todo fechadinho aqui para o sistema, mas não perde nada, gente, tá? Não perde absolutamente nada. Muito bom o trabalho deles como um todo. Eu acho que vale a pena conferir, confere lá e, sem dúvida nenhuma, vai ser divertidíssimo. Já está sendo, por sinal, né, Raga? É isso aí. Então, gente, fechamos aí o segundo conteúdo, o segundo vídeo de conteúdos de promoção da campanha de financiamento coletivo de Fanti RPG do cenário. Aqui na descrição do vídeo tem o link do primeiro vídeo para vocês assistirem. Tem o link da campanha para vocês clicarem, acessarem a página e avaliarem a possibilidade de apoiar o projeto. E convido vocês a esperar pelo vídeo da semana que vem, que aí faz o fechamento e a gente anuncia a nossa mesa, a nossa jogatina de Fanti com o Roberto narrando. Então é isso. Para finalizar, Roberto, como de praxe aqui no canal, convido você para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica. Lilica!